Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Mariana Halbert, editora sênior no Poder 360 e entrevisto agora o publicitário Chico Mendes. Chico Zaidan Mendes tem 43 anos e nasceu em São Paulo. É formado em comunicação pela PUC de São Paulo e tem mestrado em ciência política pela Universidade Georgetown de Washington, nos Estados Unidos. Tem uma extensa carreira no marketing político. Foi vitorioso com a eleição do petista Fernando Pimentel para o governo de Minas Gerais em 2014 e com o tucano João Dória em São Paulo em 2018. Nesse mesmo ano, fez também a campanha de Henrique Meirelles, do MDB, à presidência da República. Fora do Brasil, fez campanhas na América Latina, na Venezuela, na Argentina e no Peru. Hoje faz a comunicação de redes do presidente da Câmara, Hugo Motta, do Republicanos. Chico, seja muito bem-vindo à nossa entrevista. Obrigado a vocês. Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 28 de maio de 2025. Chico, e eu vou começar perguntando primeiro sobre o seu atual trabalho agora com o presidente da Câmara, Hugo Motta, no gerenciamento dessas redes sociais, que tem um tom mais descontraído, com o uso de muitos recursos gráficos e umas sacadas até meio diferentes, né? E é um tipo de comunicação que muitos políticos tentam fazer igual e que é tido quase como um modelo ideal hoje em dia para as redes sociais. Mas esse estilo funciona para todo mundo? E quando que um político deve ter nas suas redes esse jeito de fazer, de transmitir o que está fazendo na política? Uma boa pergunta, porque ela tem várias respostas, né? Então, acho que depende muito também do perfil de cada um, né? A comunicação não pode ser algo imposto para a pessoa, né? Você tem que entender muito bem a história, os atributos, né, do teu cliente, né, ou do político. Você tem que entender a trajetória dele para poder criar alguma coisa em cima disso, né? O que é interessante da história do Hugo é que ele era muito conhecido na Paraíba, pouco conhecido no Brasil, ganhou projeção nacional com a presidência da Câmara, então foi possível construir com ele uma nova comunicação de redes inédita, assim, para ele, né? Mas não para o Brasil, porque no fundo está tudo ali, né? Você tem a memificação da política, você tem as sacadas rápidas que podem ser construídas, né? O caso do Hugo Gloss, que você estava comentando aqui no bastidor, que deu para fazer do limão uma limonada. Então todos esses aspectos de forma, eles são importantes e todos podem usar, né? A maneira como você traduz a forma para o conteúdo ideal, né? E claro que o fato dele ser presidente da Câmara ajuda muito, porque ele é um centro das atenções, então todo o assunto vai ter relevância na boca e nas redes dele, né? Então como é que também a gente traduz um pouco da política do Congresso, que é algo distante das pessoas, em algo um pouquinho mais, digamos, sexy, bacana, leve, né? Então esse é um desafio constante, né? E aí o fato do Hugo também ser um político do centro, né, também dificulta um pouquinho, o centro dificulta um pouco a comunicação, né? Porque é muito fácil você estar nos polos, né, nos lados aqui, onde você já tem uma audiência formada, né, onde a mensagem vai sempre ser amplificada, né, sempre vai ter uma audiência ali cativa para quem está nesses polos e para quem nasceu dentro da rede, né? A gente tem essa nova geração de lideranças que falam e ecoam muito bem dentro das redes, né? E o desafio para os políticos de centro, e aí também me incluo, é exatamente como é que você fura a bolha e cria sua própria audiência, né? Então acho que a forma mais o conteúdo, de alguma maneira não, mas acho que é o caminho que eles têm para furar um pouco dessa bolha, né, e serem ouvidos, né? E claro que o fato do Hugo ser um cara jovem, ter os atributos super bem definidos, e ser um cara aberto para novas experiências facilita bastante. E tem uma discussão hoje se os políticos precisam necessariamente ser influencers, se todos eles precisam estar de fato nas redes e se comunicar dessa forma mais descontraída e se há espaço para quem não quer, né? Para quem acha que não combina muito com esse estilo ou não quer tanto estar nas redes, tem ainda algum espaço para quem faz política à moda antiga, digamos assim? Cada vez menos, né? Então, eu acho que o que era a política da rua hoje virou a política da rede, ou eu acho que a rua hoje é a rede, né?
Então até tem uma discussão, um debate, às vezes fala, pô, as pessoas não encheu a rua. Mas não importa se encheu a rua, se encheu a rede, né, já encheu muito mais do que a rua, né, porque você colocou muito mais gente para assistir um evento, um ato, que seja dentro da rede do que na rua, né? Então a rua ela se transformou na rede, nas veias que estão dentro de todas as redes sociais, né? Eu acho que cada vez menos o espaço é na rua, mas eu acho que tem um fenômeno político mesmo interessante que talvez a gente veja em 2026, que é com o fortalecimento do parlamento, do Congresso. Eu acho que muitos dos deputados que vão buscar a reeleição podem ter muito sucesso, né? Porque eles se fortaleceram muito com as emendas, o papel do Congresso se fortaleceu muito, e mesmo para aqueles deputados que são, digamos, mais antigos, da velha política, eu acho que eles conseguiram se fortalecer bastante na política, né, com os prefeitos e com as lideranças. Então vai ser interessante ver em 2026 o que vem, né? Eu acho que vai ter a minha hipótese é que o espaço para a entrada de novos atores no parlamento vai ser muito pequeno, né? Eu acho que quem vai para a reeleição tem uma chance grande de fazer bonito. E aí, por esses dois motivos que você estava Pelos dois motivos. Eu acho que já tem o grupo dos influencers com uma audiência muito cativa na Câmara, né? E esse grupo começou a entrar a partir de 2018, até um pouquinho antes, em 2014 já viu uma entrada dessa nova forma de se comunicar, né? Eles são fruto de um momento que se impôs, né? A rede venceu a rua e essa turma nasceu a partir de 2014 com mais força a partir de 2018. Mas o Congresso começa a se fortalecer bastante a partir de 2019, 2017 ali. E eu acho que é um fenômeno interessante, né? Porque é uma hipótese, eu não sei qual vai ser o resultado, mas a minha aposta é que tanto a política mais tradicional, que também tem uma representação forte hoje no Congresso, vai ter uma força grande por conta do papel junto aos prefeitos. Já até teve em 2024 na campanha de prefeito, tem até um estudo, acho que o Felipe Nunes da Quest fez, atribuindo as emendas à reeleição de prefeitos, né? Eu acho que talvez isso vai ecoar em 2026. Então é interessante só para ficar de olho para ver se essa hipótese vai se confirmar. E tem também algumas críticas a essa, né, que já foi chamada de bancada dos influencers, de que ao focar só na produção de conteúdo, digamos assim, então vai ali no plenário e fica fazendo vídeo selfie, vai na tribuna para fazer um discurso lacrador, para aparecer nas redes sociais, de que isso diminui muito a qualidade da política, dos políticos e dos debates que são feitos no Congresso. Você concorda com essa análise? Em parte, porque a realidade se impõe, né? E a realidade é essa, a realidade é a realidade das redes, né? E é muito mais, acho que talvez a gente inverter a lógica da pergunta. Como é que a política se adapta a uma nova forma de comunicação que é muito mais forte do que a nossa vontade, né? Por mais que a gente seja litúrgico, a gente queira a volta da política institucional, isso é um sonho, né? Virou uma quimera, né? No fundo, a gente tem que entender que existe uma maneira de se comunicar, que as pessoas, os eleitores, consomem e se informam através desses novos meios, e essa realidade se impõe, né? Então, como é que a política, de alguma maneira, se adapta a essa nova maneira de se fazer política, né? Que é através das redes. E a sua pergunta, se isso é bom ou é ruim, eu acho que por conta da dinâmica de rede, a sociedade ficou muito mais politizada, né? Antes da polarização, eu acho que houve uma ideologização das pessoas, né? Elas buscam um lugar ao sol através da política, né? E por mais que isso, para muitas pessoas, seja ruim, eu acho que isso é interessante. Acho que a gente está vivendo um momento da história que, do ponto de vista das ciências sociais, eu não sou sociólogo, mas acho que para quem é das ciências sociais tem um vasto campo aí para estudar, é um momento muito interessante, né? O mundo, né, e o Brasil não é diferente, vivendo uma ideologização muito forte e que parte dessas igrejas que nascem a partir da política começam a dar sentido para a vida das pessoas, né? Então, como é que isso se traduz também dentro da política, né? Como é que os políticos entendem esse momento e conseguem, de alguma maneira, se adaptar a ele, né? Então, por isso que essa nova leva de jovens políticos, principalmente da nova direita, eles já nasceram dentro dessa maternidade da política, né? Dessa nova política.
Então, por isso que eles têm essa vantagem competitiva super importante hoje em dia, né? Em outras entrevistas, né, que você já deu há algum tempo, você disse que as instituições perderam relevância porque as pessoas não dependem mais delas para mediar suas relações. Então, por aplicativos e serviços virtuais, a gente pode acessar uma série de serviços que não dependem mais de instituições como antigamente, né? Pelo que você está me falando, é isso, né? As pessoas passam a mediar as relações através das redes. Acho que tem um exemplo interessante, né, que são os aplicativos de transporte, né? Então, é como se fosse a uberização da política, né? Você automaticamente tem o controle sobre o seu destino, né? E de que maneira você quer chegar no seu destino, né? Pô, posso usar aqui um aplicativo Uber, o X, o Y, o Z. Então, as pessoas estabeleceram uma relação direta com a rua e com o seu próprio destino, muito mais independente, né? E aí também tem um outro fenômeno que eu acho que é bastante curioso, que é a pessoa física superando a pessoa jurídica, né? Então, isso também, de alguma maneira, influencia muito a política como a institucionalidade da política, né? Então, a gente vê um movimento, inclusive, de empresários, de grandes CEOs, que estão ocupando as redes sociais, né? Projetando a própria imagem para projetar a empresa, né? E a gente vê isso também na política, né? Recentemente, até numa outra entrevista, foi algo curioso de um debate com um repórter e perguntei, olha, se você olhar São Paulo, qual é a grande marca de gestão do governador Tarcísio? É o próprio Tarcísio, né? São os valores que ele carrega, né? Então, quando você projeta isso também para a vida do setor privado, você tem o presidente da CIMED, muito mais relevante do que a própria marca, né? Na JBS, o Joesley tomando a dianteira e agora com uma rede social, uma física, né? Projetando seus valores, sua visão de país, de mundo, e como eles, vários outros empresários, CEOs, que entenderam que a comunicação da pessoa física projeta muito a pessoa jurídica, né? Então teve uma inversão de valores super importante, que é uma realidade que se impôs também, né? Por isso que os políticos não podem mais fugir dessa realidade, né? Eles precisam se projetar dessa forma também. Até para levar as pautas e as discussões, enfim, que antes a gente entendia como uma discussão mais ampla de um grupo, de um partido, né? Ou de grupos, como a gente costuma colocar, esquerda, direita, centro, e que hoje é feito individualmente para agregar a esse grupo maior. E tem até um movimento interessante, né? O próprio PL com o presidente Bolsonaro, né? Então, o bolsonarismo, ele é muito mais do que um movimento político, né? O bolsonarismo, até pela formação dele dentro da política brasileira, ele tem quase um aspecto semi-religioso para as pessoas, né? Então, a projeção, a imagem, né, a projeção na física do presidente Bolsonaro é maior do que qualquer partido, né? Por isso o PL fez a estratégia do Valdemar foi corretíssima, né? De dar abrigo e entender que a imagem do presidente Bolsonaro tem uma força maior do que qualquer partido, né? Como o presidente Lula tem uma imagem também muito maior do que a do próprio PT, né? Então essa inversão de valores que aconteceu, acho que na história recente, que envolve tudo, não só a política, por conta, né, das redes e a maneira como a gente consome informação, ela projeta muito mais a física do que a jurídica. E tem agora a discussão sobre a regulamentação das redes, que é um debate muito defendido pela esquerda, né, pelo governo atual do presidente Lula e pelo seu partido, o PT. Como que você analisa esse momento e como que poderia ser feita uma regulamentação de redes sociais e se você concorda que deveria ser feito, né? Acho que são duas coisas. Primeiro é o que é crime dentro das redes, né? E hoje já existe, né? Você pode, hoje tem delegacia, né, as delegacias virtuais, tem tem delegacias especializadas em crimes cibernéticos. Então acho que já existe dentro do direito uma área que você pode criminalizar as atuações dentro da rede. E eu acho que a discussão de você fazer regulamentação da rede é uma discussão em que o campo progressista tende a perder essa discussão sempre, né? E aí eu vou entrar numa outra discussão que é sobre o que é fake e o que é real, né? Entre desinformação e informação, né? As pessoas, o eleitorado, elas não estão em busca de saber o que é real ou o que é mentira, né? O que vale não é o fato, o que vale é o afeto, né?
porque as pessoas não estão em busca, elas estão em busca de aceitação daquilo que valida elas, né? Então não importa se algo é verdadeiro ou se algo é mentiroso, né? O que importa é a maneira como a pessoa interpreta isso, né? Então é algo muito pessoal, é algo que foge de qualquer tipo de regulamentação. Então acho que essa nova direita, e principalmente o bolsonarismo, né, que nasce, a gênese deles é dentro desse novo processo de consumo de informação, eles entenderam que as pessoas não estão em busca da verdade real, né? Elas buscam o que é funcional para a vida delas, certo? Então, essa discussão sobre o que é fake e o que é mentira, né, o que é desinformação e o que é informação, ela é muito etérea para caber dentro de regulamentação e de regulação, né? Então, por isso que o campo da nova direita vai sempre ter uma vantagem competitiva muito grande no campo da argumentação contra esse tipo de medida. E como trabalhar isso em eleições, por exemplo, né? A gente vai ter eleições majoritárias no ano que vem e o desenvolvimento da inteligência artificial é super rápido. A gente hoje tem vídeos que é muito difícil de identificar se são reais ou não. A gente identifica às vezes pelo contexto porque são sátiras, mas a qualidade técnica do vídeo é muito boa. Então, como trabalhar essa questão do que é real, do que é fato e do que chega para as pessoas, para os eleitores como afeto, num contexto de campanha? É uma boa pergunta, porque eu não tenho essa resposta, que a gente vai viver isso em 2026 agora com uma carga muito grande, né? Porque houve um desenvolvimento de várias ferramentas de inteligência artificial nos últimos 2 anos. Essa última do Google que eles lançaram no início da semana é brutal, né? Do ponto de vista imagético das imagens, é quase que perfeito, né? E vai ser muito difícil você controlar como as pessoas produzem esse tipo de conteúdo. Eu também vou dar um passo atrás, assim, né? A publicidade perdeu a força de criar o vento, né? Antes você condicionava, você tinha poder de condicionar o destino do vento. Ó, vamos criar o vento, né? Hoje você tem que se adaptar ao vento, porque você tem milhões e milhões de pessoas produzindo conteúdo de altíssima qualidade, influenciando milhões e milhões de pessoas, né? Então acho que o papel das pessoas, dos profissionais de campanha, é muito entender para onde o vento está batendo e como é que você se insere dentro desse contexto. E aí entram todas essas novas ferramentas, né, de inteligência artificial, por exemplo, né? Eu acho que elas ajudam muito a criar conteúdo. Elas são uma ferramenta super poderosa para buscar e criar novos argumentos, né? Então elas têm uma capacidade de varrer toda a rede, buscar tudo que já foi dito sobre um assunto, e aquilo pode refinar e ser super bacana para você treinar um candidato para debate, para você criar argumento de rede, para você criar peças em pouquíssimos minutos, coisas que antes levavam horas para você sentar, reunir uma equipe e criar. Hoje você cria um prompt interessante, alimenta esse prompt e em questão de segundos você tem uma saída para uma armadilha retórica, por exemplo, né? Então acho que ela tende, se bem usada, a ser uma ferramenta super importante para elevar até o nível de discussão, né? Para elevar a criatividade das pessoas, né? Isso não quer dizer que a gente está sendo menos criativo, né? É que a gente está criando uma nova forma de fazer comunicação, né? Você cria os personagens dentro do prompt, você alimenta esses personagens, né? Você cria alter egos ali dentro e a partir disso você tem uma série de informações super ricas para usar, não só em campanha, mas em tudo, né? As pessoas estão usando inteligência artificial, a publicidade hoje tem dezenas, centenas de exemplos de campanhas super bem feitas, né? Privadas, né? Eu acho que tem assim uma coisa interessante que se dá para todos os profissionais de comunicação política, que é como a gente está cada vez mais insignificante, né? Numa disputa, num mundo em que tem milhões e milhões de pessoas produzindo conteúdo de altíssima qualidade, né? Como é que esses profissionais, como é que a gente consegue se reinventar, né? Eu não tenho essa resposta, eu acho que é muito mais a gente ter uma capacidade de adaptação ao novo mundo, né, do que tentar fazer voltar um mundo e um modelo de se fazer comunicação que não existe mais, né? Então eu estou super fã de inteligência artificial, por exemplo,
Eu já criei vários prompts no chat GPT, vários alter egos ali que eu fico criando e trazendo, né, todos os conteúdos de pessoas que eu admiro para dentro de um prompt que consegue me ajuda na criação de argumentos, na elaboração de estratégia, que é super interessante. Então acho que assim, 2026 vai ser muito bacana para ver como a inteligência artificial ajuda, né, a criar argumentos cada vez mais relevantes. Assim, Mas e como trabalhar a questão da desinformação, da fake news nesse contexto? É porque não depende da gente, né? Depende do outro, né? Não basta o que é fato para você, pode ser mentira para um terceiro, né? E não adianta você querer impor a sua verdade para um terceiro, porque isso vai criar na pessoa o que o Fukuyama chamou muito acertadamente de política do ressentimento. Quem é você para me dizer o que é real ou o que é mentira, né? As pessoas estão em busca muito mais de aceitação, muito menos de entender o que é fato e o que não é fato, né? Então, como eu disse agora anteriormente, né, a nova direita ela entra com afeto, né, e o campo progressista entra com um PowerPoint, com um PPT na sala, né? Então, entre o fato e a fé, as pessoas ficam com a fé, né? E essa é uma discussão que não existe resposta simples para um problema tão complexo. E não existe resposta agora, no momento, para saber se isso é bom ou se isso é ruim, né? Eu tenho uma visão um pouquinho diferente do campo progressista que quer, de alguma maneira, impor às pessoas o fato, né? As pessoas têm diferentes realidades e diferentes maneiras de interpretar o que é verdade e o que é mentira, né? E a gente tem que respeitar isso, né? A gente é só um grãozinho de areia no deserto, né? E ainda dentro dessa discussão, o ministro do STF, o Alexandre de Moraes, suspendeu alguns perfis, principalmente ligados ao bolsonarismo, e também suspendeu por um tempo, quase um mês, um pouco mais, a rede social X, que hoje é do Elon Musk, né, uma pessoa que passou a integrar o governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Esse tipo de estratégia, dentro de tudo isso que a gente está conversando, é uma estratégia que pode funcionar para, se não tem regulamentação das redes, então toma-se essas decisões judiciais para tentar controlar um pouco o que está sendo dito nas redes? Eu acho que existe o que é crime nas redes, né? É diferente daquilo que a discussão sobre regulamentação não é sobre o crime em si, é muito fácil você identificar dentro da rede, né? E aí tem vários crimes, desde os crimes de pedofilia, que já existem várias delegacias e, né, vários caminhos para você identificar e buscar esse tipo de crime que acontece dentro da rede, com o que é desinformação, né? Eu volto aqui a um pouco a estaca zero, assim, é muito difícil você estabelecer, regulamentar o que é fato e o que é mentira, o que não existe, porque isso depende da interpretação das pessoas, né? Então acho que é um desafio grande, tanto para o ministro Alexandre de Moraes, como para o Congresso, como para o Executivo, e para os donos das redes, e para os próprios donos ali das Big Techs, né? No fundo, assim, se você olhar, fazendo uma leitura muito menos uma leitura rasa, vai. O Elon Musk, ele entende que alimentar as discussões alimenta o personagem que ele criou, né? Então, para ele, tanto faz, tanto fez, né? Ele vive disso, ele vive desse embate. Tanto que ele se transformou num personagem que ele é, né? Se envolveu 100% numa campanha presidencial, assumiu o Dodge lá nos Estados Unidos. Então, o embate é parte do enredo da história dele, né? Do personagem que ele é. Agora, o X é hoje também a principal rede social que os políticos usam no mundo inteiro, né? No Brasil, nos Estados Unidos, embora o Trump esteja em outra rede, o X é hoje ainda onde se concentra o mundo político. Você acha que isso é ruim? Deveria se propagar por outras redes? Ou é natural que se concentre em uma porque é onde a discussão, a conversa está acontecendo? Mas eu acho que não é no X que é a principal. Então, por exemplo, aqui no Brasil, eu acho que é o Instagram, se você for olhar, né? Tem para vários, é o TikTok. Você acha que funciona mais o Instagram? Sem dúvida. Assim, o X é uma rede institucional, é onde, assim, ela foi a primeira rede, né? Então ali em 2009, quando o Serra, então
ele começa a usar o Twitter, né? Houve um frenesi a partir dele, né? Mas ele ainda é um espaço institucional, né? Forte de comunicações institucionais. Eu acho interessante, mas cada um tem a sua própria rede, né? Tem uns que são mais fortes no X, tem outros que são mais fortes no TikTok, tem outros que são mais fortes no Instagram. São N variáveis que impactam onde você vai e a razão pela qual você escolheu uma rede para ser a sua, né? A sua principal plataforma, né? Mas eu vejo hoje o Instagram como a principal plataforma de conteúdo dos políticos, até porque o Instagram fez algumas mudanças nos Reels, com a competição do TikTok, fez com que os Reels ficassem muito mais, entre aspas, competitivos, para se igualar com os vídeos do TikTok, e tem sido, eu vejo assim, uma presença cada vez maior de consumidores e eleitores dentro do Insta. Do Instagram e não do... Mas a diferença seria essa, o X hoje muito mais institucional, é onde faz um comunicado, né, uma coisa assim, e onde trabalha de fato a comunicação ou a sua política, enfim, a sua pauta seria mais no Instagram. Mas uma rede também alimenta a outra, né? Então muitas vezes você usa um post no X para alimentar as outras redes, né? Mas eu diria que cada um tem a sua própria rede, né? Depende de onde você nasceu e como você alimentou a rede. Tem lideranças que são muito fortes no X, outras são muito fortes no Instagram, outras no TikTok, e você cria a sua própria audiência, né? Essa é a beleza das redes, né? E, em janeiro, o presidente Lula trocou o comando da comunicação do seu governo e nomeou o marqueteiro de sua campanha eleitoral, Sidônio Palmeira. Havia um diagnóstico de que os feitos positivos do governo não estavam chegando às pessoas. Só que a popularidade de Lula não melhorou e até caiu um pouco desde então. E o governo tem acumulado derrotas, provocadas algumas até pela sua própria equipe. O problema do governo Lula hoje é de fato a comunicação? Não. Qual é o problema? Não, acho que são vários. Eu vou dar um passo atrás. Houve uma época, e o Lula e o PT eles nasceram nesse tempo, em que a disputa entre direita e esquerda ela se dava no campo da economia, né? Então, a disputa era entre PT e PSDB e a discussão era sobre Estado mínimo ou um Estado um pouco maior, distribuição de renda, menos imposto, mais imposto. E era isso que, de alguma maneira, alimentava os estereótipos, né? Eu sou de esquerda, eu sou a favor de um Estado maior, com distribuição de riqueza e um pouco mais de imposto sobre os ricos, né? Não, eu sou de direita, então eu sou dos liberal, quero menos imposto e acho que o Estado tem que interferir o mínimo na vida das pessoas, né? Com uma série de mudanças que aconteceram, muito também pela forma como a gente consome informação, pelo nascimento das redes, essa disputa entre direita e esquerda saiu da seara econômica e veio para a seara ideológica, de valores, o campo moral, né? Então ela é muito mais forte do que os números, né? Então a ideia de que o PPT vai resolver alguma coisa, não resolve mais, né? As pessoas não consomem número, né? Então a gente consome muito mais uma agenda de valores, uma agenda moral que se sobrepôs à agenda antiga de debate entre direita e esquerda. Então hoje o debate, a discussão direita e esquerda, ela se dá num outro campo, né, que é muito mais forte, né? Então a gente está o tempo todo hoje em clima de guerra, né? Então é aquela coisa da diferença do sagrado e do profano, né? O profano é quando você ainda está tem a sua individualidade, né? Você consegue pensar por si. E quando vem um momento de guerra, em que é um momento que as pessoas se unem e deixam de ser um individual e passam a ser parte do coletivo, em que tudo passa a ser sagrado, né? Aí você perde a sua individualidade e vira parte de um todo, né? E hoje, desde 2018, eu acho que a gente é o tempo todo parte de um todo, né? Porque a gente vive cotidianamente uma guerra virtual de argumento, uma guerra virtual de posicionamentos, de valores, né? Então eu acho que isso mudou muito, né? Então não é uma agenda muito de economia, muito mais uma agenda de valores, né? Então não adianta você ter uma taxa de desemprego baixa, não adianta você ter uma economia aquecida, né? Acho que a disputa no campo moral, dos valores, ela é mais importante, né? E é isso que tem acontecido no governo Lula, até em pautas econômicas, né? Como a gente teve a questão do PIX, agora do IOF, que são essencialmente assuntos econômicos. Eles foram trabalhados muito bem pela oposição, justamente no medo, no discurso de que as pessoas perderiam dinheiro, seriam, né, taxadas nas suas compras ali
das blusinhas e etc. O erro do governo, então, estaria nisso, em não compreender que a discussão está em outro nível, né? Que não é mais na economia. Eu acho que eu tenho certeza que o Sidônio compreende isso, né? Um super profissional de comunicação com uma carreira maravilhosa. O problema não é a comunicação, né? O Sidônio até fez mudanças super importantes que eu percebi ali na comunicação, né? O problema é que quem comunica, o porta-voz do governo, talvez não tenha se dado conta disso, né? Então é aquilo, a direita entra com afeto e o campo progressista entra com PPT, né? E o afeto sempre vai vencer o PPT, né? As pessoas não estão em busca do que é real, elas estão em busca do que as valida, né? Daquilo que dá sentido para a vida delas, né? Então é uma disputa constante todos os dias, a gente está em guerra todos os dias dentro das redes, né? E ter essa dimensão de que não adianta entrar com número e com PPT é super importante para todos, né? Tanto para quem está no setor privado como para quem atua em campanha ou na comunicação pública mesmo. Agora, tendo tudo isso em mente, como reverter essa queda de popularidade do presidente? Essa pergunta quem tem que responder são os profissionais do Planalto, não sou eu. Eles têm muito mais pesquisa, tenho certeza que eles fazem ali pesquisa, fazem uma série de ensaios para buscar um caminho. Mas hoje em dia também é natural, né? Tudo que é novo envelhece muito rápido, né? Então não é um desafio só do governo Lula, isso é um desafio de todos os governos, né? O vento de mudança ele é muito constante nos últimos anos, né? Então, houve nos Estados Unidos, o Biden vence o Trump, depois o Trump volta, vence uma eleição e hoje a desaprovação do Trump já está bem maior do que a aprovação, né? E a gente vê mudanças assim muito rápidas acontecendo na política, né? Então, as pessoas enjoam também muito rápido das coisas porque você tem um excesso também, né, de informação, de tudo isso. Eu acho assim que se houve um pecado do presidente Lula, nem pecado, mas talvez um erro de compreensão, é que a eleição de 2022 não foi vencida pelos atributos... Lula não venceu pelos atributos positivos dele, né? Lula venceu porque a rejeição do adversário era maior, né? E teve um papel do centro democrático, dos liberais ali, que foi muito importante, principalmente no segundo turno, que deu para ele uma vantagem competitiva para vencer uma eleição que foi muito apertada, né? E na hora de fazer o governo criou a ponte, mas deixou os liberais de fora dessa ponte, né? Então, no momento de fazer uma frente ampla, que era aquilo que ele vendeu, frente ampla não podia ser só um slogan de governo, tinha que ser um método de governo, né? E o que a gente viu foi o presidente Lula se fechando dentro dos quadros do PT, né? E não colocando para dentro uma agenda da centro-direita que o apoiou naquele momento, que poderia fazer uma diferença grande agora, nesses momentos mais de fragilidade do governo, né? Então, tanto é que o centro liberal já abandonou o governo e está em busca de uma outra candidatura. E apesar deles serem minoritários hoje, mas eles foram super importantes para a vitória do Lula em 2022, né? Para a eleição apertada, eles fazem muita diferença, né? A diferença está sempre o diabo está nos detalhes ali, né? Agora, o Lula também, desde o início do seu terceiro mandato e até agora, né, no terceiro ano, ele usa o ex-presidente Jair Bolsonaro como principal contraponto ao seu governo. Tudo bem, poderia fazer sentido ali no início, né, começando um governo e vai fazer esse contraponto para dizer até uma frase muito comum, que o país estava acabado, que eles encontraram tudo destruído, que as políticas públicas tinham sido destruídas. Mas faz sentido continuar usando essa mesma estratégia até o fim do governo? O presidente Lula ele precisa antagonizar tanto com o Bolsonaro já pensando na reeleição em 2026? A política não é sobre quem você é contra quem você disputa também, né? Então não existe outro adversário do Lula que senão o bolsonarismo, né? E o bolsonarismo é muito maior do que o Bolsonaro, né? Ele criou o bolsonarismo uma religião. Então, nesse sentido, o presidente Lula, por ser um animal político, ele cria o seu antagonismo, né? Mas ele teria muito mais força, eu acho que retórica, para fazer esse embate se ele tivesse feito de fato uma frente ampla, né?
E o que aconteceu é que ele vendeu uma frente ampla e entregou uma frente íntima, né? Ele criou uma ponte e só o PT atravessou, né? E deixou a turma né, da centro-direita, os liberais, para fora desse momento, desse movimento também, né? Então eu acho que isso foi um pecado super importante que eu acho que de alguma maneira se reflete nas dificuldades que o governo tem. E que vai ser difícil reconstruir isso para 2026, né? Eu digo, porque se você já fez essa promessa em 2022 e de certa forma não cumpriu ao longo desses 4 anos, é possível retomar esse centro? Eu te faço uma pergunta, será que o presidente Lula quer? Né? Porque todos os sinais que ele deu ao longo desses anos, né, nunca foi de incluir, de expandir, né? Sempre foi para dentro, né? Ele deve ter as razões dele para isso, não estou aqui para julgar se isso é certo ou se é errado, né? Estou dizendo que isso teria um efeito, que eu acho que tem um efeito, é uma hipótese que explica um pouco a queda de popularidade do governo, né? Acho que o Felipe Nunes também trouxe isso com bastante competência, que as pessoas elas não se movimentam, a popularidade de governo ela não tem mais uma correlação tão próxima com política pública, né? A marca de gestão deixou de ter uma relevância que tinha antes, né? Hoje a marca do gestor é muito mais importante, então a sua capacidade de liderança, os seus valores, a sua agenda moral, tudo isso comunica muito mais do que a sua entrega. Até porque né, o Bolsa Família ficou institucionalizado, por exemplo, né? O Minha Casa Minha Vida também ficou institucionalizado, né? Não depende mais de uma pessoa, de um partido, né? Então, muito mais importante que a marca de gestão é a marca do gestor, de quem comanda, né? E nisso entra a agenda de valores, né? A construção desses estereótipos, que são super valiosos para as pessoas hoje em dia, né? E a primeira-dama, Janja, ela atrapalha o governo quando ela faz comentários que envolvem questões geopolíticas ou de política interna, ou até mesmo dessa pauta moral? É difícil, eu não sei se eu não quero entrar no mérito se é bom ou se é ruim, né? Mas a Janja ela tem claramente ela projeta uma visão identitária do governo que eu acho que é minoritária na sociedade brasileira, né? Então, se você for perguntar, olha, do ponto de vista puramente estratégico, eu acho que isso mais atrapalha do que ajuda, né? Mas a Janja, ela também é um animal político, né? Como a Michelle também é um animal político. Então, toda essa frenesia em cima delas, ultimamente, se dá muito mais porque elas deixaram de ser primeiras damas que faziam trabalho só social, né? Elas foram para a linha de frente da política, né? Será que elas vão ser candidatas, né? Então, é um novo papel da primeira-dama que causa algum tipo de desconforto nas pessoas, né? Então, acho que é até um momento interessante assim, de avaliar o novo papel das mulheres ali. E eu acho que do ponto de vista da Janja em si, como ela representa uma cadeia de valores que é minoritária, isso goste-se ou não, eu não estou aqui para julgar se isso é certo ou errado, de alguma maneira ela atrai um pouco de rejeição, né, dentro da atuação dela, né? Mas eu não estou aqui julgando e nem quero julgar, não sou ninguém para julgar. E em outras entrevistas, você também falou que ter a maioria dentro da minoria poderia ser suficiente. Essa lógica, ela ainda funciona agora em 2025 e pensando no governo Lula? Eu acho que assim, como a gente já estava vendo surgir algumas bolhas, né, que de alguma maneira ecoam, elas são a projeção da sombra, né, sempre muito maior do que a pessoa, né? Então, de alguma maneira, você conquistar esse espaço é super importante, que eu acho que é o desafio do campo progressista hoje no Brasil, né? Volto aqui à Frente Ampla, né? Ele teve tudo para fazer uma construção de frente ampla e criar um governo verdadeiramente de frente ampla, que seria um governo, né, de maioria, né? Ou seja, eu estou abrindo espaço para novos valores, eu estou aceitando aqui, fazendo uma autocrítica sobre tudo que eu já fiz, né? Aceitando uma nova realidade, incluindo diferentes visões de mundo, porque o Brasil é muito vasto para caber dentro de caixinhas, né? De dogmas, né? Então, eu acho que sim, continua válido de alguma maneira isso. Voltando, eu preciso reler o que eu escrevi em 2017. A gente estava falando ao longo dessa entrevista e antes também no nosso bate-papo prévio
que o Congresso se fortaleceu muito frente ao Executivo e hoje a Câmara e o Senado eles têm um poder quase, comparando a grosso modo, mas tem um poder quase parecido com o do presidente da República, né? Até pela influência que eles têm na divisão do orçamento. E isso cria um cenário em que a presidência, a instituição da presidência da República vai se enfraquecendo ao longo do tempo. Como é que você avalia esse cenário daqui para frente, né? Pensando, claro, temos eleições, como a gente tem falado aqui ao longo da entrevista no ano que vem, mas a tendência é que o Congresso continue mais forte e que cada vez, né, cresça essa força e passe a da presidência? Acho que a gente tem que entender por que o Congresso ficou muito forte, né? Por que houve essa transformação, né? Que a gente virou quase que um semi-parlamentarismo, né? E eu acho que isso, no fundo, é muito mais forte do que a gente. Aconteceu por um movimento natural, né? O Congresso se fortaleceu em momentos específicos, né? E isso foi super interessante e bom para o país, né? Porque eu até disse recentemente que o Congresso ele é um domo de ferro da democracia brasileira, né? Se existe um lugar onde o centro democrático tem poder, tem força e tem uma função, é dentro do Congresso. Então, é muito importante que o Congresso seja controlado por dois políticos do centro democrático, o Davi e o Hugo, né? E isso fortalece as relações, né? E isso, de alguma maneira, protege as instituições brasileiras, né? Eu acho sempre que eu acho que o parlamentarismo também é uma forma de conter os extremos. Então, se a gente olhar os países onde o parlamentarismo, Espanha e Portugal, por exemplo, apesar do crescimento de uma direita mais radical, né, isso força com que os partidos de esquerda e da direita liberal, os conservadores, acabem negociando para formar os governos, né? Isso é muito bom, né, porque você forma novas maneiras de entendimento, novas pontes, novas conexões, né? E eu vejo isso aqui acontecendo no Brasil. É muito importante que o Congresso tenha essa força, inclusive para, de alguma maneira, apaziguar e amenizar várias das discussões de cunho ideológico que acontecem no Brasil, né? Então elas acontecem, elas ganham, elas fazem eco, né? Elas ganham força através das redes, mas de alguma maneira elas encontram no Congresso um amortecedor, né? Uma esponja que filtra e consegue tirar o melhor de cada lado. Então eu vejo o fortalecimento do Congresso no Brasil dentro desse novo momento que o mundo vive como algo super importante e relevante. Acho que é natural que ele ganhe força ali. E é onde o centro hoje, digamos assim, cabe. Porque quando a gente, né, vê as eleições majoritárias para o executivo, não só nacional, mas nos estados e até nos municípios, está muito polarizado, né? Então o espaço hoje do centro, ele está mais no legislativo mesmo? Ou teria como, né? A gente tem a discussão também de ter um candidato de centro que possa sair dessa polarização para a presidência, né? E você acha que isso é possível ou ainda não? São duas coisas, existe o centro político e o centro eleitoral. O centro político ele é uma força viva e acho que cada vez mais vai ser necessário para o funcionamento do nosso sistema político, né? Então o centro político é o que hoje controla o Congresso Nacional, né? E é muito importante que eles tenham essa força, né, para conter os excessos. E acho que isso vai se fortalecer cada vez mais. E existe o centro eleitoral, que morreu em 2022, né? O centro eleitoral, para ele sobreviver, ele tem que ocupar um dos extremos. E é muito difícil ocupar os extremos quando a gente tem hoje no Brasil duas igrejas muito bem constituídas, arraigadas, com raízes muito profundas em valores, principalmente no campo moral, que é a igreja do bolsonarismo e a igreja do lulopetismo, né? Então sobra muito pouco espaço para o centro, né? O bolsonarismo ele ocupou a direita, que antigamente era ocupada pelo PSDB, né? Ocupou e não tem espaço mais para esse centro eleitoral PSDB voltar a ocupar. Não vejo isso acontecendo no curto nem no médio prazo, né? Então o que a gente viveu em 2022 foi uma revolução moral mesmo, no sentido huntingtoniano mesmo, né? De romper as cadeias de valores que existiam. Ela veio para ficar no curto e médio prazo mesmo, né? Então essas igrejas são muito bem consolidadas, elas são firmes, elas têm fiéis muito
digamos, me fugiu aqui uma palavra, mas vou voltar aqui. Então, essas igrejas elas têm fiéis, né? Tem hierarquia, tem lógica e sobra muito pouco espaço para um candidato de centro vencer esses dois lados. E também tem uma outra discussão que é interessante, que a gente faz muito com os institutos de pesquisa, que é o eleitor tem decidido cada vez mais de última hora. Eu tenho uma outra hipótese, né? A gente pode até testar em estudos. O eleitor não precisa mais decidir. Basta ele saber no último minuto, né, se o candidato X ou Y pertence à igreja da qual ele comunga dos seus valores, né? Então ele pode decidir de última hora, né? Tanto faz, tanto fez a proposta do candidato. O que interessa é muito mais essa cadeia de valores e em que igreja o candidato dele de alguma maneira prega, né? Então isso facilita a vida do eleitor, né? E é um desafio para a comunicação, um desafio para a política, porque fica difícil persuadir as pessoas com dados, com fato, com informação, né? Quando se trata de fé, né? Exatamente. A fé é muito mais forte do que o fato. E qual a sua previsão agora para 2026 em termos de candidatos? O presidente Lula vai concorrer à reeleição e quem vai ser o nome do bolsonarismo, considerando que hoje o ex-presidente Jair Bolsonaro está inelegível? Olha, eu acho que não existe eleição sem uma figura do presidente Lula, né? O Lula é a maior figura da política brasileira depois de Getúlio Vargas, assim, né? E aí eles têm o surgimento do bolsonarismo, e o Bolsonaro, como eu te disse, é muito mais do que um movimento político, é um movimento religioso, né? Terapêutico, de estruturação social de uma parcela super importante dos brasileiros. Então acho que não vai existir 2026 sem a figura do Lula e não vai existir 2026 sem a figura do Bolsonaro. Ainda que eles não sejam candidatos. Ainda que não sejam candidatos, mas a cadeia de valores, a igreja, os dogmas, né, a organização social já está dada. O Senado aprovou recentemente uma mudança nas regras eleitorais para coincidência das eleições, né, para a gente não ter mais eleições a cada 2 anos, então coincidir tudo e também mudar o período, né? Qual que é a sua avaliação? Isso funciona, melhora a nossa democracia, o nosso sistema? Isso piora, assim, você não precisa nem fazer um teste, né? Eu tenho certeza absoluta que isso piora. Então, por exemplo, anos de eleição presidencial, você disputa presidente, governo, senado, deputado federal, deputado estadual. Tem uma poluição, né, nos meios de comunicação muito grande. Isso distancia as pessoas do que de fato deve ser discutido, né? Se você colocar dentro dessas eleições, ainda eleição para vereador e prefeito, as cidades vão sair perdendo, o debate vai sair perdendo, acho que a democracia sai perdendo, o Congresso se enfraquece, né, porque você perde também um pouco da capacidade, né, da relação do prefeito com o deputado, que é super importante, ou do prefeito com o Congresso, com o Legislativo, né? Eu sou radicalmente contra, acho que isso é uma ideia que não faz sentido para tudo aquilo que a gente busca no Brasil hoje em dia, né? E você mencionou o PSDB, você chegou até a fazer algumas campanhas para o partido. Hoje ele fez a fusão com o Podemos. Foi o melhor caminho para o PSDB? Olha, acho que essa pergunta tem que ser feita para os líderes do PSDB, né? Mas eu acho que sim, acho que eles não tinham mais função partidária mesmo, né? Porque para você ter uma função partidária, você tem que ter uma função social, né? Quem que você representa, né? Qual grupo da sociedade você representa. E eu acho que o PSDB foi vítima do bolsonarismo, né? O Bolsonaro ocupou todo esse espaço que uma vez já foi ocupado pelo PSDB. Se você não tem uma cadeia de valores muito claras, você acaba se desfazendo, né? Você vira um farelo, né? Então acho que era o caminho natural para o PSDB fazer uma fusão, uma federação com algum outro partido, para tentar dar uma sobrevida aos valores que eles ainda carregam, né? Que ainda existe, está lá, mas é uma parte muito, muito minoritária, quase insignificante hoje em dia. Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, agradeço ao publicitário Chico Mendes por esta entrevista. Obrigado a vocês, obrigado a todos aí que assistiram. Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360 no YouTube, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigada e até a próxima!